Série de mensagens Encontros com Jesus. A gente, na semana passada, trabalhou sobre o encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. Se você esteve aqui, você deve lembrar bem, né? Esse homem que era um homem muito importante, um fariseu, um mestre na lei e um membro do Sinédrio, teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. E hoje a gente vai falar de um encontro, irmãos, que se deu, e João faz questão de relatar, quase que como subsequente ao encontro de Jesus com Nicodemos. Quero convidar você a abrir a partir do versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de João. A palavra de Deus começa nos dizendo assim. A gente vai ler vários versículos, mas a gente vai começar lendo apenas do 1 ao 4. Vamos ler a palavra de Deus, que nos diz assim. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos no Teu nome, sedentos pela Tua palavra e pela presença do Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós e que deseja ardentemente nos encher, nos preencher a cada dia, tomar de fato o controle das nossas vidas, quando nos encoraja através da Sua palavra a sermos cheios do Espírito Santo. E por isso, mais uma vez aqui reunidos com o Teu povo, diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, nós clamamos, Pai, pedimos a Ti graça e misericórdia sobre nós, para que nesse momento a Tua palavra, como um bisturi, Pai, que o médico usa para uma cirurgia, que ela também possa, Pai, ser um instrumento preciso para alcançar os nossos corações, moldar em nós aquilo que o Senhor deseja e fazer a Tua vontade, Pai, no meio do Teu povo e em cada vida aqui. Que o Senhor opere salvação para aqueles que precisam nascer de novo e que o Senhor possa fazer também, Pai, que a nossa vida cresça na graça e no conhecimento de Jesus para todos aqueles que já caminham com o Senhor através da pregação da Tua palavra. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Quero lembrar um pouco do que falamos domingo passado, porque essa passagem que vamos ler hoje, ela tem uma conexão direta no texto. A gente falou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, e basicamente um dos bons resumos para aquele encontro pode ser encontrado num termo que se chama novo nascimento. Novo nascimento nós vimos que não é sobre uma melhoria de comportamento, mas é sobre uma mudança de coração. É um coração antigo que é tirado, um coração de pedra e um coração de carne que então é substituído. E Jesus prega isso a Nicodemos. Ele diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E essa passagem, meus irmãos, que hoje lemos, ela vai nos mostrar que esse chamado ao novo nascimento, ele é muito maior do que apenas a Nicodemos, é muito maior do que apenas ao povo judeu. Esse chamado ele foi se expandindo, ele chega aqui aos samaritanos e logo em seguida ele iria se ampliando, assim como no livro de Atos. O evangelho chega à Judeia, vai a Samaria, com o objetivo de que ele possa chegar então até os confins da terra. Do mesmo modo, Jesus inaugura esse caminho, pregando o evangelho para aquele que seria a imagem do povo judeu, um fariseu, ali um homem de grande reputação, e logo em seguida esse evangelho que ele começa a propagar, que é ele mesmo, que se revela na própria pessoa, na segunda pessoa da Trindade, em Cristo Jesus, começa também a avançar. E ele chega agora não a um homem judeu, não a um homem abastado, não a um membro do Sinédrio, mas exatamente a uma pessoa que tinha as qualificações exatamente opostas. Uma mulher que era samaritana, e se você conhece um pouco do contexto histórico, você entende que isso é um contraste enorme. A gente vai falar isso um pouco mais à frente. Uma mulher com aparente má reputação, diferente de Nicodemos, uma mulher provavelmente pobre, pelo contexto aqui da passagem, uma mulher sem influência e uma mulher socialmente desprezada.
2 encontros com pessoas totalmente diferentes, mas ambas as pessoas necessitando igualmente de Jesus, nos mostrando, irmãos, que diante da cruz nós podemos ter muitas diferenças aos olhos humanos, mas diante dos olhos de Deus nós somos todos iguais, todos desesperadamente carentes da graça do Senhor Jesus. Você pode se ver e olhar para pessoas que você trabalha, que você convive, pessoas que de repente estão aí ao seu lado e você diz, como ela é diferente de mim. É verdade, em muitas instâncias ela é diferente, mas na essência ela é igualzinha a mim e a você. Ela é igual, porque ela é igualmente, desesperadamente carente de Cristo, como eu e você somos. E é essa primeira imagem, é o primeiro impacto que esse encontro de Jesus agora com essa mulher samaritana nos traz. E como lemos, irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus havia ouvido que os fariseus já estavam falando sobre ele, e por isso ele decide deixar a Judeia e voltar mais uma vez para a Galileia, mostrando que esse era um fluxo relativamente natural, né? A Judeia mais ao sul ali de Israel e a Galileia mais ao norte, e se você não se recorda ou você não sabia, dividido exatamente por um povo, por uma região que se chamava Samaria. Então você pode visualizar a Judeia como mais ao norte, um pouco acima da faixa de Gaza, né? Um pouco a nordeste assim, da faixa de Gaza, logo em seguida Samaria e, por fim, lá em cima a Galileia, e do lado, né, dessas 3 regiões, o Rio Jordão, cortando e margeando essas 3 regiões do sul ao norte de Israel. E a Bíblia mostra que Jesus agora decidiu sair da Judeia, dessa região sul, e ir para a Galileia, né, de onde ele se tornou conhecido, Jesus de Nazaré. Ele vinha da região da Galileia, o Jesus galileu, em que pese tenha nascido em Belém. E um fator histórico aqui muito relevante para a gente compreender essa passagem, irmãos, era que apesar de Samaria ser a rota mais natural de passagem de quem vinha da Judeia para a Galileia, então acompanhe comigo aqui, era uma rota natural, era uma linha reta, ela saía da Judeia e ia até a Galileia e passaria por Samaria. Apesar dessa ser a rota mais natural, essa não era a rota mais costumeiramente usada pelos discípulos, ou melhor, pelos judeus. Por quê? Porque os judeus tinham um grave problema com os samaritanos, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E esse problema era tão intenso, tão forte, que eles sequer aceitavam transitar em terreno samaritano. Então, o que é que eles faziam? Eles saíam da Judeia e passavam pelo Rio Jordão, cruzavam o rio para que eles pudessem ir por fora, e então, quando chegassem lá na altura da Galileia, eles cruzassem de novo o rio e chegassem àquela região. Apesar do tempo que eles gastavam, do investimento financeiro, a maioria deles fazia isso. Tamanha era a repulsa que havia entre judeus e samaritanos. É até difícil nós conseguirmos compreender. Não há nenhuma relação humana, provavelmente, entre nós, que seja tão fortemente repulsiva comparada àquela que havia entre judeus e samaritanos. Ontem eu estava assistindo o jogo do Santa e do Sport, né? E assim, por mais que a gente não goste dos rubro-negros, né? Que é difícil mesmo, eu ainda consegui assistir o jogo com alguns rubro-negros ontem. Então, assim, não dá para comparar, né? Não dá para comparar Brasil e Argentina. Meus irmãos, não dá para comparar eleitor de Lula com eleitor de Bolsonaro, para você entender o tamanho da divisão, que não era apenas político, não era apenas sobre um time, era sobre algo que mexia com as entranhas, era a religião deles, que rivalizavam no mais profundo do ser. Então, nós não conseguiríamos nem entender a rivalidade que havia entre esses dois, mas você entender o quão profundo era, talvez já ajude você a entender o drama dessa passagem, certo? E a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por lá. É o que o versículo 3 diz. Versículo 4, desculpa. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Existe um debate sobre o porquê era necessário. Alguns dizem não, era necessário porque era o caminho mais natural, mas não parece fazer sentido apenas ser só isso.
porque todo judeu, ou a maioria deles, ia por uma rota que também era muito viável e que era comum de ser usada, que era outra rota. Então nós podemos entender, meus irmãos, que de fato, quando a Bíblia nos mostra e nos traz essa ênfase de que era necessário a Jesus passar por aquela região, nós podemos entender que de fato fazia parte dos planos de Deus, que ali ele passasse e que por consequência ali acontecesse esse encontro, que nós vamos ler detalhadamente a partir de então. João narra o encontro a partir de então de Jesus com essa samaritana marginalizada. E a sequência do evangelho, como eu disse, parece justamente construir essa ideia da Judéia, Samaria e o evangelho chegando também até os gentios. E isso nos mostra aqui um primeiro ponto, uma primeira lição, irmãos, nessa mensagem de hoje. O fato de Deus ter planejado tudo isso de uma maneira tão explícita e ao ponto da Bíblia descrever que era necessário que Jesus passasse por Samaria, nos lembra e nos reforça a convicção de que Deus busca os seus. Nós cremos, irmãos, enquanto igreja reformada, na soberania do Senhor no ato de salvação. Nós cremos que nenhuma conversão é um ato aleatório. Nenhuma conversão acontece porque um dia, de repente, você estava mais sensível, ou simplesmente porque um dia você estava mais disposto a buscar a Deus. Nós cremos, à luz da revelação bíblica, que o homem, estando morto em seus pecados e delitos, seria impossível a ele, num dia bom, num dia mau, no melhor dia aos olhos humanos, enquanto homem, ele estar mais disposto, mais capaz, a um ponto de um dia, finalmente, ele ter encontrado aquela capacidade dentro dele de ir até Cristo. Nós não cremos que é assim que acontece, irmãos. Nós cremos que tudo começa e tudo é propulsionado, tudo é guiado por um encontro que o próprio Deus marcou conosco. Esse momento que aconteceu e que nós vamos ler em detalhes agora, ele somente se deu porque era necessário que o Senhor encontrasse com aquela mulher. Do mesmo modo que o dia que você encontrou com Jesus somente se deu porque era necessário que o Senhor encontrasse com você. Por um lado, meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós somos humilhados diante da cruz, porque nós percebemos de uma maneira explícita, de uma maneira clara, de uma maneira indiscutível, que até a nossa salvação foi fruto do agir soberano de Deus, até o nosso passo de fé, até o nosso arrependimento, até aquilo que nós fazemos apenas com a nossa boca, que é admitir o quanto nós carecemos de Cristo, até isso foi um fruto da graça e da soberania de Deus nos encontrando ao longo da história. Por outro lado, meus irmãos, isso também nos encoraja sobremaneira, porque nós lembramos que nós servimos a um Deus, nós nos relacionamos com um Deus que nos ama. Um Deus que nos ama tanto, irmãos, que chegou ao ponto de marcar um encontro conosco, na sua soberania. Desde a fundação do mundo, houve um momento que Ele designou para que no tempo e no espaço nós pudéssemos encontrá-lo. Ele pensou especificamente nas nossas vidas, marcando o encontro com Ele. E mais do que isso, irmãos, Ele não apenas disse, venham até mim, mas antes disso, antes desse convite humano, que é o que nós ouvimos e que é o que nós conseguimos entender, nós percebemos que, sob a ótica divina, Ele mesmo veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro por meio de Cristo, quando Ele encarnou, mas Ele veio ao nosso encontro também quando o Espírito Santo de Deus, naquele dia, naquele momento, naquela noite, naquela madrugada, naquela manhã, falou ao nosso coração, ministrou a nossa alma e, finalmente, nós, pela graça de Deus, abrimos o nosso coração para termos fé e nos arrependemos dos nossos pecados. Isso nos relembra o amor de Deus por nós, irmãos, porque nos mostra que Deus não apenas oportunizou a salvação, nos lembra que Deus
operou essa salvação em nós. Ele veio ao nosso encontro, irmãos. Ele deixou tudo que ele tinha, o seu trono de glória, e ele deixou o próprio direito justo dele e nos encontrou. Um Deus santo indo ao encontro de homens pecadores. Que amor maravilhoso, meus irmãos. Deus busca os seus. O Senhor vai de encontro ao seu povo. O Senhor procura os seus filhos e os encontra. Isso nos mostra que a pregação do Evangelho, ela não é um ato de um esforço humano apenas. Ela é muito mais um ato onde nós estamos semeando. E através daquilo, o Senhor vai revelando aqueles que Ele mesmo já havia designado para que fossem encontrados por Ele. E, meus irmãos, isso deveria de fato nos fazer nos maravilharmos com o Senhor mais uma vez. Porque quando nós lembramos que nós servimos a um Deus que nos buscou, que nos amou, que se importou conosco, que não exerceu sua justiça como deveria exercer, que era sobre nós, mas exerceu a sua justiça sobre o seu Filho. Nós deveríamos parar e dizer assim: Senhor, eu preciso voltar a me maravilhar com o Teu amor pela minha vida. Eu preciso voltar a me maravilhar com a Tua presença, com o Teu amor. Essa é a palavra, com o Teu amor. É a palavra que a Bíblia usa, o amor de Deus derramado por meio de Cristo Jesus sobre nós. E nós aprendemos isso porque Deus busca os seus, meus irmãos. E a Bíblia continua nos trazendo aqui o enredo, versículos 5 a 7. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Então, no mapa, irmãos, eles já subiram, certo? Saíram da Judeia, andaram alguns quilômetros e chegaram em Sicar, que é o coração de Samaria, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Até aqui há algo relativamente comum acontecendo, um viajante parando em um poço para beber água. Não haviam postos de gasolina para ele comprar na conveniência, então o lugar comum para beber água era nos poços mesmo ao longo da estrada. Por outro lado, uma cena também talvez não tão comum, porque quando a Bíblia faz questão de mostrar que ali, por volta do meio-dia, veio uma mulher samaritana tirar água. Isso provoca um pouco de reflexão para quem conhece o contexto histórico daquela época, porque não era nada comum que as pessoas fossem tirar água, especialmente as mulheres, que eram quem cumpriam esse papel, né, de trajeto ali, fossem tirar essa água ao meio-dia. Por quê, irmãos? O que é que vocês acham? Sol, né? A gente aqui em Recife está sofrendo com isso, né, nesses dias. Então, algo muito óbvio, não é o calor. Então, elas costumavam ir ou logo cedo pela manhã ou ao final da tarde, né? Exatamente como a gente costuma fazer. Se for para a praia, né? Se for fazer uma atividade física, a gente exclui normalmente o meio-dia em nossos dias, em nosso momento atual, né? Salvo se tiver ar-condicionado. E foi exatamente isso que aconteceu. Chama a atenção o texto, o fato daquela mulher estar ali ao meio-dia. Mas quando nós entendemos o contexto mais a seguir, nós vemos que provavelmente ela foi e costumava ir àquele poço, àquele horário, porque ela tinha uma condição social muito desprezada. Aquela mulher, como nós veremos à frente, ela já tinha passado por alguns relacionamentos e, portanto, diante de tantos matrimônios feitos e desfeitos e de, naquele momento, estar vivendo uma situação matrimonial irregular, ela foi e era rechaçada pelos seus companheiros, pelos seus compatriotas, inclusive samaritanos. E, por conta disso, ela evitava contatos sociais. E, naquele contexto, ela foi ao poço e ia ao poço, provavelmente, ao meio-dia, para que ela evitasse o máximo de contato com pessoas. E a Bíblia mostra, irmãos, que aconteceu algo quando Jesus encontra aquela mulher.
Nisso, né, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, como a gente já falou. O homem judeu fala com a mulher samaritana. Isso, para você, talvez, lendo, ou pela primeira vez hoje, ou relendo depois de algum tempo esse texto, talvez não lhe passe o drama que é esse simples relato. O homem judeu falando com a mulher samaritana. Uma cena chocante, irmãos. Primeiro porque, como eu disse, samaritanos e judeus se odiavam mortalmente. Segundo porque um rabino, especialmente rabino, sendo um homem, né, não poderia conversar com a mulher em público. Isso era proibido a ele. Né? E por fim, para você ter uma ideia de como era essa rivalidade, os judeus não se utilizavam de utensílios que os samaritanos antes tinham usado. Então, se um prato, um copo tivesse sido tocado, eles não tocavam por conta da pureza cerimonial. E Jesus vai ao ponto de pedir que ela tire água daquele poço, de maneira que a água que ele beberia seria do cântaro daquela mulher. E a pergunta que surge, irmãos, talvez você esteja aí sem entender ainda, é por que eles se odiavam tanto, né? Vamos voltar um pouquinho aqui na história. Depois do reinado de Salomão, você sabe que houve uma divisão, né, entre o reino do sul e o reino do norte. Até Salomão, o reino de Israel era uno, não haviam divisões. Pós-reinado de Salomão, o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos, que com o tempo, o reino do norte passou a ser chamado de Samaria, e o reino do sul de Judá. Né? E em 722, o reino do norte, que tinha como Samaria a capital, né, também chamado como Israel, o reino de Israel, ele foi invadido e dominado pelos assírios, aquela primeira invasão que o povo de Deus teve, mais a desastrosa, né, depois seguida pelos babilônicos. Mas os assírios focaram o seu avanço sobre o reino do norte, de modo que aquele que era conhecido como o povo de Samaria foi totalmente invadido e as práticas pagãs de outros povos começou a ser inserida dentro do povo de Israel, especificamente o povo do Reino do Norte. O que é que aconteceu com o tempo? Aquele povo que era do Reino do Sul, do reino que mais tarde veio a ser conhecido como Judá, e é por isso que, depois de um tempo, os hebreus passaram a ser chamados de judeus, porque o reino de Judá ganhou destaque e, portanto, Judá passou a ser conhecido como, na verdade, o grande sucessor histórico de Israel. E aí os hebreus deixaram de ser hebreus e hoje são conhecidos mais como judeus. Então, o que é que aconteceu? Os hebreus, que ainda haviam guardado uma tradição, eles agora estavam rejeitando o reino do norte, dizendo assim: olha, esse povo não é mais hebreu. Esse povo não é mais ligado a Moisés como nós somos. Esse povo não guarda mais a Torá como nós guardamos. E com o tempo, meus irmãos, essa disputa ficou tão séria que os samaritanos disseram: então a gente vai eleger um outro monte para adoração. Não vai ser mais em Jerusalém, vai ser um monte chamado Gerizim. E a partir de então, quanto mais tempo passava, mais esses dois povos ganharam rumos distintos, a um ponto tal que na época em que Jesus veio, já havia essa distinção clara entre judeus e samaritanos, apesar de ambos terem vindo da mesma origem, né, do povo hebreu. E Jesus veio como um quê? Como judeu ou como samaritano? Um judeu. E ele aprofunda essa conversa com a mulher samaritana, respondendo o seguinte, versículo 10. Versículo 10. Quando Jesus pergunta, quando a mulher samaritana pergunta: como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E aí Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai? Você vê que ela tinha essa ligação com Jacó. Ela se via como herdeira também, apesar de ser samaritana. Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu.
assim como os seus filhos e o seu gado. Então a mulher ainda não havia entendido que Jesus não falava de água literal. E aí Jesus continua: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Mostrando, irmãos, que provavelmente ela continuava sem entender nada do que Jesus estava trazendo. Provavelmente ela estava ainda imaginando que ela ia ser poupada de um trabalho, de andar alguns quilômetros por dia, talvez ser poupada da vergonha pública de todo dia ter que se expor a outras pessoas para obter água. E Jesus continua aqui, né, tentando revelar isso a ela. Mas antes da gente avançar, é importante a gente perceber o quanto foi impactante para aquela época, irmãos, essa iniciativa de Jesus. Porque ele, de fato, conversou com a mulher, que qualquer um que olhasse para aquela cena iria ficar completamente escandalizado. Mas ele fez isso porque ele sabia que, assim como Nicodemos precisava dele, aquela mulher precisava também daquela água viva. Aquela água que somente ele poderia dar para satisfazer o seu ser. E é por isso que quando Jesus afirma: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, Jesus está dizendo, em outras palavras, para aquela mulher: eu tenho algo para você, mulher, que é algo tão necessário para o espírito, quanto a água que você está tirando aí é necessária para o seu físico. Assim como a água é essencial para a vida, para a bios, o que eu tenho para lhe dar é indispensável para a Zoé, para a vida eterna, para a vida abundante. Ou seja, Jesus está dizendo: você nunca vai ser completa, mulher, enquanto você não receber aquilo que eu tenho para lhe dar. E isso nos mostra, meus irmãos, uma segunda lição aqui nessa manhã, que é a lição de que somente Cristo pode saciar a nossa alma. Eu sei que você já ouviu isso por diversas vezes, talvez. Alguns, pelo menos. Eu sei que isso talvez para você possa parecer apenas uma frase clichê de algo que você já conhece, já sabe, talvez há anos ou há décadas. Mas um dos nossos grandes desafios enquanto pessoas é a gente lembrar todos os dias que a vida com Cristo e o encontro com Cristo, diário, permanente, constante, é o único meio pelo qual nós podemos viver uma vida na qual nós não seremos desesperados, nós não estaremos perdidos, nós não acordaremos sem encontrar resposta do porquê nós estamos sem chão, nós estamos sem esperança, nós estamos sem destino, sem rumo. Então eu quero lembrar para você, não apenas para você que de repente nunca teve um encontro com Jesus, mas para todos nós, que dia a dia somos tentados a encontrar saciedade da alma nos mais diversos lugares, nas mais diversas pessoas, nas mais diversas experiências, que ter um encontro e ter permanentes encontros com Jesus não é algo supérfluo, não é algo extra, não é um elemento a mais para a nossa experiência, é a nossa fonte de vida, meus irmãos. Nós só seremos saciados e só permaneceremos saciados na medida em que nós tivermos encontros constantes com Jesus. Então, se você de repente diz: não, mas eu já tive um encontro com Jesus lá atrás, eu já nasci de novo, glória a Deus por isso. A pergunta é: você continua tendo encontros com Jesus? Ou a sua espiritualidade, a minha espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela é pautada por aquilo que você teve de experiência com Jesus há alguns anos atrás? Você diz: não, está tudo bem comigo. E aí quando você começa a olhar e diz assim: talvez não esteja tudo tão bem comigo, porque os meus encontros com Jesus não têm sido tão constantes como deveriam. Porque o meu lugar secreto, porque as minhas orações, porque a minha leitura da palavra, porque os meus momentos de abrir a minha alma em louvor a Deus não têm sido cultivados. Um escritor famoso, irmãos, chamado David Foster Wallace, depois você pode pesquisar, ele escreveu alguns livros que foram muito reconhecidos,
Ele é um escritor de linha romancista, super premiado. Em 2005, ele foi chamado para fazer um famoso discurso numa formatura nos Estados Unidos. E ele, apesar de não ser um cristão, ele fez um discurso muito interessante. Ele disse assim: todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Como assim? Se você adorar dinheiros e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente, jamais sentirá que tem um bastante. É a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza, a atração sexual e sempre se sentirá feio. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. E mais à frente no seu discurso ele diz assim: nada disso envolve moralidade, religião ou dogma, na visão dele, né? Nem questões grandiosas sobre a vida depois da morte. A verdade com V maiúsculo diz respeito à vida antes da morte. Discurso de um ateísta aqui. Diz respeito a chegar aos 30 anos, ou talvez aos 50, sem querer dar um tiro na própria cabeça. Felizmente, meus irmãos, 2 anos depois desse discurso, esse homem tirou a sua própria vida. Depois desse discurso tão profundo, né, sobre a existência humana, ao ponto de que ele mesmo disse, né, alguma dessas coisas acabará por comê-los vivos. E eu não quero fazer teologia a partir desse episódio tão triste, mas a gente não pode deixar de ser impactado por um discurso de um ateu tão cheio de profundidade teológica. Seu discurso foi... Na verdade, seu discurso, meus irmãos, aqui é um clamor velado pelo preenchimento de um vazio que ele carregava. Por um vazio de nada que poderia preenchê-lo, que a gente sabe e que nós sabemos hoje, somos lembrados por esse texto, que é um vazio que somente poderia ser preenchido por Jesus. Assim como Nicodemos, assim como a mulher samaritana, esse homem precisava da água viva para suprir a sua sede espiritual. Do mesmo modo que hoje nós precisamos e continuaremos sempre precisando dessa água viva, alimentando a nossa alma todos os dias. Santo Agostinho disse certa vez uma frase que até hoje ecoa, né, por ser tão célebre: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Irmãos, aquela samaritana buscava saciar sua sede em relacionamentos amorosos. Mais tarde, naquele texto, Jesus vai falar que ela já tinha tido vários maridos e agora vivia com um homem que sequer era seu marido. Ou seja, ela manifestava sua sede existencial na quantidade de relacionamentos. E a verdade é que todos nós somos tentados a saciar a nossa sede existencial em algum lugar, de alguma maneira, de alguma forma. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa manhã é: em que o seu coração é tentado a saciar sua sede existencial? É no dinheiro? É na busca por qualidade de vida, por estabilidade? Porque muitos não perceberam, mas isso é um Deus. Isso é um Deus. Um dos deuses do nosso século é a busca por estabilidade. Porque isso é um mito, irmãos, isso não existe. Normalmente quando as pessoas falam sobre isso, falam sobre dinheiro. Mas você esquece que todo o resto da sua vida é instável. Você andar pela rua é instável. A estabilidade é um dos deuses do nosso século. Isso é um mito e isso é um ídolo dos nossos dias. Nos games que você tem buscado, cada vez mais jovens se perdendo na tecnologia, e isso é culpa, não é deles em última instância, não, é dos pais. Os pais que estão permitindo que os seus filhos estejam nos games, a culpa em última instância, se seu filho é criança e adolescente, não é dele, é dos pais.
Porque ele só faz isso porque você permitiu. Mas o jovem ou adolescente também precisa se arrepender, porque você pode estar alimentando esse ídolo no seu coração. É na aprovação humana, é na pornografia, é na carreira, é no ativismo religioso. Irmãos, precisamos sondar a nossa alma, porque quando nós identificamos isso, é que nós podemos olhar para as nossas almas e dizer assim: Senhor, eu preciso aprender a me saciar em Ti. Eu quero convidar você a olhar para a sua alma hoje e dizer para a sua alma, pregar para a sua alma: Senhor, hoje eu vou me saciar em Ti, Pai. Eu vou me saciar em Cristo. Todos os dias você deveria sair da sua casa, acordar, voltar. E uma das suas orações deveria ser: Senhor, me ensina a me saciar em Ti. Irmão, o Senhor Jesus é uma pessoa. Uma pessoa. E pessoas se relacionam. Primeiro a gente crê nele. E depois que a gente estabelece um relacionamento com ele, nós desenvolvemos a nossa vida com o Senhor através da palavra, da oração. Mas para que a gente consiga aprofundar, irmãos, a nossa saciedade em Cristo, existe algo que precisa acontecer, que nos leva ao terceiro ponto. Vamos ler o versículo 16. Jesus diz assim para aquela mulher. Assim que ela diz assim: me dá essa água, Jesus olha para ela e diz assim, Jesus olha para ela e diz assim: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é o seu marido, e o que você disse é a verdade. Irmão, Jesus, ele pôs o dedo na ferida daquela mulher, sendo bem direto, né? Ele sabia que aquela mulher não tinha marido e que já tinha tido vários antes, e mesmo assim pede para chamá-lo. E você pode perguntar: por que Jesus faz isso? Jesus queria humilhar aquela mulher já tão sofrida? Não, irmãos. Jesus queria que ela aprendesse a se saciar nele. Mas para que ela aprendesse a se saciar nele, ela precisava reconhecer que aquilo aonde ela buscava se saciar não a saciaria nunca. E isso nos mostra uma terceira lição, que é um desafio para nós aqui nessa manhã. Nós precisamos aprender, irmãos, a desmascarar os nossos pecados. Porque é impossível nós nos saciarmos em Cristo enquanto nós não identificarmos os nossos pecados e nós não os desmascararmos. E eu vou dizer algo para você. Se você é um cristão de verdade, se você nasceu de novo, tem uma boa notícia para você. Você está nas mãos do Senhor e aquele que começou a boa obra vai completar a obra dele em nome de Jesus. Isso é boa notícia. Calma lá, não dê muito amém não. Mas a má notícia, amém, eu estou brincando, irmãos, glória a Deus por isso. Mas a má notícia é que para a gente chegar lá, muita coisa vai acontecer na vida da gente. E quando a gente não desmascara os nossos pecados, o Senhor mesmo faz. Amém? Esse é quando ele não desmascara, é porque ele nos entregou a Satanás e nós não somos dele. Mas quando ele nos ama, ele não nos deixa ficar com os pecados ocultos. Ele nos desmascara. Então, irmãos, qual a aplicação disso aqui? É o que Jesus fez com aquela mulher. Ele disse: se você não está reconhecendo, deixa eu mostrar para você. Qual a aplicação para nós hoje? É que nós tenhamos a maturidade espiritual, irmãos, de olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, deixa eu confessar os meus pecados, deixa eu abrir o meu coração. Não espere Jesus ter que fazer isso. Se você pode ir lá e dizer: Senhor, me arrependo, eu confesso, chamar uma pessoa de confiança, marcar um aconselhamento pastoral e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de transformação, eu preciso abandonar os meus pecados. Porque se você está em Cristo, Ele vai fazer isso na sua vida. Agora, pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil. Porque Ele vai lhe santificar. Ele vai moldar a sua vida. Ele vai moldar as nossas vidas. Portanto, precisamos desmascarar os nossos pecados, meu irmão. E o histórico daquela mulher fez com que Jesus fizesse isso de uma maneira muito aberta.
Jesus revela o pecado da imoralidade sexual, mas não apenas isso, provavelmente da codependência emocional. Aquela mulher provavelmente tinha dependência de relacionamentos, não apenas no sentido sexual da coisa, mas emocional da coisa. E a aplicação disso para nós é isso, irmãos. Nós precisamos ser corajosos, ao ponto de dizer, Senhor, eu sou pecador. E há pessoas que possam nos ajudar. Em primeiro lugar, a Deus. Sempre é Ele, o primeiro e o último. Mas pessoas espirituais de confiança, nos quais a gente possa se abrir. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso que João diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém, irmãos. Então, olhe para a pessoa do seu lado aí. Não, você não vai falar nada não, fique tranquilo, é só para olhar. Ó, essa pessoa tem pecados específicos com os quais ela luta. Amém? E olhe para si mesmo agora, olhe para a sua alma. Você luta contra pecados específicos. Nós precisamos reconhecê-los, desmascará-los, e quando isso é feito de maneira honesta, só tem um caminho, irmãos, que é o caminho que o texto nos conduz a concluir esse sermão hoje. A mulher então olhou para Jesus e disse assim, versículo 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela se rende a Deus ali, ela se rende a Jesus. Porém, ela ainda precisava avançar mais. Ela diz assim, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então presta atenção. Você vê que Jesus não é relativista, certo? Primeiro vamos pensar na mulher aqui. Ela, de algum modo, tentou dar uma escapada. Ela veio meio como aquela conversa assim, mas tipo assim, né? No final das contas, ninguém está certo, porque uns dizem que é nesse monte, outros dizem que é no outro monte, que é normalmente o que a gente faz quando fala de pecado. Não, mas você sabe como é, né? Uns pastores na internet dizem que é assim, outro diz que é assim. Então, sabe como é? Eu acho que no final das contas, está todo mundo pecando e eu acho que assim, é assim mesmo, né? Aí Jesus diz, não. Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão. Mas, de fato, isso vai mudar. Mas, vocês adoram o que não conhecem. Então, ela olha para aquela mulher samaritana e diz assim, olha, os samaritanos estão errados. Nós adoramos os que conhecemos. Os judeus estão certos, porque a salvação vem dos judeus. Então, você vê que Jesus não tem relativismo com Jesus, gente. Ele é objetivo. Mas vem a hora, e já chegou, e aqui ele inaugura algo que os judeus ainda não tinham entendido também. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. E aqui ele revela de fato algo novo, que os judeus também não estavam entendendo, Nicodemos não estava entendendo isso. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Como se assim, vamos deixar mais para frente, né? Vamos adiar um pouco. E Jesus olha para ela e diz assim, não vai ter saída hoje não. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus irmãos, Jesus deixa claro que ela precisava acreditar nele ali. Que ele era o único caminho para que ela fosse verdadeiramente saciada e transformada. Mas é importante percebermos que Jesus não está falando de uma fé qualquer. Jesus está falando de uma fé verdadeira, uma fé que só é verdadeira quando é acompanhada de arrependimento. Enquanto a fé nominal produz pessoas que acham legal, creem em alguma coisa transcendente, saiba que os seus amigos, pessoas que você convive,
estão cada vez mais abertas ao transcendente, viu? A gente está passando por mudanças culturais e está todo mundo meio que conectado com a coisa transcendente. Todo mundo quer o transcendente. Então, o nosso desafio enquanto pregadores do Evangelho não é apenas falar que existe o transcendente. As pessoas estão se abrindo, mas as pessoas estão criando os seus transcendentes. É nós percebermos, irmãos, que a fé verdadeira não é apenas alguém que crê no transcendente, mas crê no Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que agora o adora em espírito e em verdade. E enquanto a fé nominal produz pessoas que acham Jesus até legal, a fé verdadeira produz discípulos que creem em Jesus, que creem na sua morte e ressurreição, creem nele como Senhor e Salvador. Enquanto a fé nominal produz frequentadores de encontros, meus irmãos, a fé verdadeira produz discípulos que decidem viver a sua vida dedicada a uma família espiritual, o que é muito diferente uma coisa da outra. Enquanto a fé nominal produz espiões secretos de Jesus, a fé verdadeira produz proclamadores de Cristo. E a prova disso é como a gente conclui esse texto aqui hoje. Estou acabando, meu último ponto agora. Versículos 27 a 30. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Por que eles se admiraram? Porque aquilo era uma aberração cultural. Jesus, judeu, um rabi, falando com a mulher em Samaria. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E aqui a gente conclui, irmãos. Último ponto. Todo cristão é chamado para a missão. Por que isso é tão importante? Porque surpreende o fato que os 12 que caminhavam com Cristo, que estavam aprendendo com Cristo, foram à cidade e voltaram sem ninguém para conhecer a Jesus. E aquela mulher, irmãos, que tinha acabado de conhecer a Jesus, que tinha uma vida toda troncha, toda complicada, ouviu e teve um encontro com Jesus e naquele mesmo instante trouxe a cidade toda para conhecer a Jesus. E isso nos lembra que o chamado para a missão é para todos os cristãos. Todo cristão é chamado para a missão. Você que é um discípulo de Jesus, você é chamado a ser um proclamador, tal qual essa mulher foi. O que é que essa mulher fez, meus irmãos? Ela apenas disse assim, eu não sei se eu entendi tudo, eu não sei se está tudo tão claro, mas eu sei que esse homem não é um homem qualquer. Ele disse que é o Messias e eu acho que ele é o Messias mesmo. E as pessoas foram, então eu quero ver também. Então o evangelismo, como dizia Charles Spurgeon, é um mendigo ensinando a outro mendigo aonde encontrar pão. Amém? Isso é falar de Cristo. É um mendigo que encontrou pão e disse assim, tem pão ali também, vai lá. E aí quando a pessoa chega a Cristo, ele faz todo o trabalho, irmãos. Ele faz a sua obra. Basta nós proclamarmos ele, sua obra, sua vida, seu nome, seus feitos. E aí quando as pessoas encontram com ele, aí não tem mais volta. Foi isso que aconteceu, irmãos. O problema é que muitas vezes nós não fazemos isso. E nós fomos acomodados com a verdade que está começando e começa a ser ensinada nas escolas, de que a fé cristã é algo privativo. Os nossos filhos aprendem isso nas escolas, especialmente escolas que não são cristãs. Nas escolas não cristãs, os nossos filhos aprendem o quê? Eles aprendem que a fé em Jesus é algo irrelevante. Por quê? Porque tudo que eles aprendem de segunda a sexta está dissociado de Cristo. É isso que se aprende nas escolas. E a gente começa a aprender isso, né? Uma frase de um bispo inglês que fez missão na Índia durante toda a sua vida, Leslie Newbigin. Ele disse que na aula de física o aluno aprende quais são os fatos e espera-se ao final acreditar na verdade do que aprendeu. Na aula de educação religiosa, ele é convidado a escolher o que mais gosta. Isso é um absurdo, irmãos, porque a fé cristã, quando a gente lê, inclusive nessa passagem, lê comigo aqui.
Leia a conclusão. Vamos para o versículo 42, porque meu tempo já acabou aqui. Então vou pular. E diziam à mulher: o que é que aqueles homens e mulheres que conheceram a Jesus disseram quando foram apresentados a Cristo em poucos minutos? Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. E são os samaritanos. Mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Não é o Salvador de Samaria, não é o Salvador da minha vida apenas, da minha família apenas. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem de alcance universal. Se você ainda acha que a fé cristã é apenas sobre só a sua vidinha sendo resolvida, você não entendeu a fé cristã. A fé cristã é aquilo que nós olhamos para esse livro e nós dizemos assim: o que está aqui é verdade. Essa é a verdadeira história do mundo. Recentemente a gente foi procurado lá na escola, vou ter uma conversa ainda, por um pai que estava questionando por que o currículo de ciência tinha Deus em cada lugar. Eu disse: porque a gente é uma escola cristã. E a gente crê que tudo começa em Deus. Não é a história da carochinha, Gênesis, não. O mundo começou pelo poder da palavra de Deus, irmãos. Mas tem crente que não acredita nisso, não. Acha que esse livro é tipo assim uma história paralela. Então, se você está pensando assim, você está sendo engolido pelo mundo. Você está sucumbindo à fé diante do mundo. E é isso que Jesus fez ali, quando ele tem aquela conversa com aquela mulher samaritana, e tem a conversa com aquelas pessoas que ela trouxe. O que é que elas saem concluindo? Esse homem é o Salvador do mundo, ele é o Messias esperado. Ele, de fato, é para quem todos devem convergir. Então, isso não deve vir ao nosso coração para a gente querer impor a nossa fé às outras pessoas. Tem que ser um ato voluntário. Mas nós, naquilo que nós cremos, precisamos ter a plena convicção de que tudo que nós cremos está conectado à revelação de Deus. E que Jesus não é o Salvador da Nova Vida Boa Viagem, não é o Salvador da minha família. Jesus é o Salvador do mundo. Do mundo. E por isso, irmãos, é que a missão da gente é muito grande. A nossa verdade é verdade com V maiúsculo. É verdade absoluta. O Evangelho é uma verdade pública. E como eu disse, não é para que você imponha a fé às outras pessoas. Não adianta, você não consegue impor. É uma obra do Espírito Santo. Mas é para que quando você for pregar o Evangelho, você tenha tamanha convicção de que a pessoa olhe para você e diga assim: rapaz, essa pessoa crê mesmo no que ela acredita. Né? Desculpa a redundância. Essa semana eu estava vendo um podcast do Flow, podcast conhecido, e tem uma cena de um corte que eu vi, que ele estava conversando com um cristão e ele parou assim, eu esqueci o nome do entrevistador, e ele disse assim: rapaz, tu é crente mesmo, pro cara que ele estava conversando. E ele diz assim: eu estou admirado porque assim, eu queria ter essa fé que você tem. Eu queria confiar como você confia. E é assim que nós precisamos ser, irmãos, para as outras pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e nós temos tanta convicção de que o Evangelho é verdade pública, de que a narrativa bíblica é a verdadeira história do mundo, que as pessoas olhem para nós e digam: eu acho que isso é verdade mesmo também, porque essa pessoa acredita. Mas isso só vai acontecer se você acreditar de verdade. E quando nós fazemos isso, irmãos, aí o Evangelho penetra corações pela graça de Deus. Então eu quero concluir recapitulando os 4 pontos. Deus busca os seus. Só Cristo pode saciar a nossa alma. Nós precisamos desmascarar os nossos pecados. E todo cristão é chamado para a missão. O que Deus falou ao seu coração? Você não está ouvindo essa mensagem por acaso hoje, né? Do mesmo modo que era necessário que Jesus passasse por Samaria, era necessário que você estivesse aqui hoje. Era necessário que você ouvisse que Deus tem para falar ao seu coração. O que é que Deus está falando ao seu coração? Será que Ele está lhe chamando a seguir a Cristo? A beber dessa água, se você ainda não o fez? Será que Ele está lhe chamando para desmascarar seus pecados diante de Deus e de homens de confiança? Será que Deus está lhe chamando de um modo específico para você se envolver na missão dele com ousadia que talvez você não estivesse exercendo por estar sendo encurralado por esse mundo que tenta minar a nossa fé e minar a nossa proclamação?
Espírito Santo fale ao seu coração, ministre, não apenas agora, mas continue ministrando, pela sua graça, pela sua misericórdia. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,